tudo. É você ter participado de grandes eventos, de porte menor, cada um, né, de um campeonato alagoano, de uma Copa América, de um campeonato brasileiro, e é realmente o ponto principal, né, da sua vida esportiva. Você estar presente numa Copa do Mundo, onde todas as atenções do futebol, do turismo, elas estão voltadas justamente para aquele local. Todas as atenções do mundo, né, convergem justamente para aquele local. É onde está a notícia, né? É onde está realmente os grandes fatos, os grandes nomes, as personalidades. Elas estão numa Copa do Mundo. Então é aquele momento realmente que você gostaria de estar. E você fazer parte dela, você está naquele momento representando, né, uma categoria profissional que não pode estar em toda a sua quantidade naquele evento. É uma experiência que você tem, que você pode trazer para a sua vida profissional e para outros companheiros que não vivenciaram esse momento. Olha, eu fiz uma Copa do Mundo em 98, foi a minha Copa do Mundo, e eu falo com muito orgulho, né? Porque nós somos uma equipe, e o maior desafio daquele momento é que foi a primeira equipe de Alagoas a se fazer presente numa Copa do Mundo de forma independente. A gente não foi mais formando um pool de empresas, como era feito antes. E o grande momento é você mostrar também a sua independência, você se colocar no mesmo nível das grandes emissoras de rádio do país. Você já deve ter pesquisado, né? E visto que fazer a cobertura de Copa do Mundo, antigamente era algo restrito às emissoras de Rio, São Paulo, algumas de Minas ou Porto Alegre, né? Dos estados economicamente mais fortalecidos. Para o Nordeste era um desafio, tanto que você tinha que fazer um pool de emissoras, né? Levar seus patrocinadores para aquela reunião de emissoras de estados e de cidades. Isso foi muito feito aqui pela Rádio Clube na época do Barbosa Filho, que outros companheiros vão contar também, ou já contaram essa história. Então se reunia aquele grupo de profissionais de cada empresa e formavam uma equipe única. Mas você ir com a equipe única para representar, né? Você ter a identidade que você não era um pool, você estava representando o seu estado, né, como o nosso, na época, economicamente, não era muito forte, você tem que vender as publicidades, né, você ter todas as despesas de uma diária, né, da locomoção em Paris até o Zoala-Ferrier, diariamente, a tecnologia que a gente já tinha que enfrentar naquele momento. Então, creio que os grandes desafios estavam desde a sua formação da sua equipe, né, como também você montar todo um esquema estratégico, econômico, para você desenvolver uma atividade padrão que correspondesse realmente à expectativa do seu ouvinte aqui em Alagoas, principalmente. Foi o nosso grande desafio e eu creio que a gente correspondeu a essa expectativa. São as melhores possíveis. Eu tenho assim alguns momentos por conta da minha cobertura. E creio que a Copa do Mundo ela não está reservada a uma cobertura apenas para o futebol. Ela não só é o futebol. O futebol, né? O futebol é o grande destaque, né? Mas durante a Copa do Mundo você tem o jornalismo de onde você está para realizar. Você tá no velho mundo, né? Você está ali para contar história. Então, a preparação de uma Copa do Mundo, o deslocamento para um centro de treinamento de uma Copa do Mundo, né? A chegada da seleção, você precisava ver, por exemplo, o que significava a gente ouvir os brasileiros que estavam numa cidade pequena como era Zoala-Ferrier, que nunca foi, né, o que ela se transformou naquela Copa do Mundo como centro de treinamento da seleção brasileira, né? Porque todos os brasileiros estavam em Zoala-Ferrier. Passeavam em Paris, mas iam para ver o treino da seleção brasileira, tinha uma área reservada. Então, o que era você cobrir essa Copa do Mundo no lado jornalístico, né? Tinha o Valmari que cobria o dia a dia da seleção com os jogadores. Eu cobria algumas outras seleções, né? No momento que a internet era algo novo, ainda engateando. Para você ter uma ideia, a Gazeta de Alagoas,
o impresso da Gazeta de Alagoas, a gente não tinha ainda na internet. A internet não favorecia esse tipo de mídia para que a gente acompanhasse no local. A gente recebia através de fax, né? O jornal do dia a dia para fazer a leitura, saber o que estava acontecendo também aqui no estado de Alagoas. Então era a cobertura da rua, era ouvir os brasileiros, encontrar brasileiros que moravam em Paris, as personalidades que foram a um centro de treinamento durante aquele período, atores, né? Atrizes famosas, pessoas que a gente, no nosso dia, brasileiros que, por exemplo, iam em grupos turísticos, muitos grupos que a gente encontrou do Nordeste, lá no centro de treinamento, forrozeiros, né, que chegavam lá cantando, falando, né, o nosso sotaque. Então a gente tinha, e a criatividade que a gente fazia também, né, para poder ter na nossa programação, além do atleta, do futebol no programa esportivo, que a gente tinha que colocar também como conteúdo, né, como coisas curiosas, pitorescas que a gente, por exemplo, encontrava em Paris. Era uma coisa assim fantástica, como eu, num dia de folga, assistindo um dia que não tinha jogo da seleção, que não tivesse um treinamento. A gente ia às ruas para ver o comportamento das outras seleções que estavam jogando, com os torcedores no centro, que se reuniam no centro de Paris, em frente à prefeitura, naquela praça. Ficavam assistindo aqueles jogos, né? No nosso dia de folga, que a gente podia fazer visitas, por exemplo, uma Rádio França Internacional, que era uma rádio parceira da Rádio Gazeta na época, né? Porque de lá vinham notícias da Europa, ao lado de outros companheiros. Quer dizer, a gente tinha esse momento, e foi um momento assim, muito rico da gente conhecer a nova tecnologia que estava surgindo. O telefone celular era só o celular, não era o smartphone de hoje. Logo quando eu cheguei em Paris, de uma moeda, o nosso real era paralelo com o dólar. Então, a gente podia fazer as compras no mesmo nível que estivesse fazendo no Brasil. Mas quando eu fui comprar o celular, qual foi a minha decepção? Vi um celular de alto nível, mas a tecnologia da Europa não era a tecnologia aqui do Brasil, daqui do Nordeste. Então mas, por exemplo, a gente já estava na transformação do mundo da fita cassete saindo para o surgimento, por exemplo, da nova mídia, que era o MD, o minidisc. Eu tive o prazer de ter sido o primeiro repórter a trazer, né, um minidisc. Tem um fato curioso com relação a esse fato que eu vou contar aqui. Eu lembro que a saudosa companheira Jaldinete Muniz, que era a nossa secretária de estúdio da Rádio Gazeta, ela recebeu um telefonema do Euclides Melo, que era diretor, gestor maior da empresa, da organização. E o Euclides pediu para falar, na época, comigo ou com Arnon de Melo Neto, né? E porque o Arnon, na época, era o presidente do CSA, ele queria falar com ele. E a Jaldinete explicou ao Euclides que não podia, porque aquilo ali era gravado. E o Euclides disse, não, mas eu estou ouvindo aqui numa qualidade perfeita de estúdio. Se fosse gravado, seria um outro tipo, né, de qualidade, que a gente até sentia. Na época, né, ela teve que explicar que tinha sido um equipamento novo que eu tinha comprado. E esse equipamento realmente era um equipamento que colocava realmente a gravação no mesmo nível. Então foi a transformação que a gente estava vivendo de novos equipamentos, quer dizer, uma das transformações que nós vivemos no rádio. E na Copa de 98 da França, nós vivenciamos também esse tipo de situação. Quer dizer, além do futebol, além da gente ter um jornalismo sendo feito no dia a dia, você tem o Valmari dentro do estádio de futebol e eu do lado de fora com o celular, graças ao companheiro Nailson Maranhão, que era o nosso operador técnico, com a linha 24 horas França-Alagoas, eu conseguia falar como se eu estivesse aqui na nossa unidade imóvel nas ruas de Maceió. Quer dizer, isso para a gente em 40 dias, a gente poder fazer tudo isso. Tanto que chegava ao ponto de brasileiros perguntarem a gente onde e como chegariam a determinados lugares. Como a gente já estava há um bom tempo no local, a gente podia ter essa facilidade até de orientação. Tem essas transformações que aconteceram muito, né, que a gente pôde acompanhar nessa Copa da França. Foi marcante. O Brasil foi... eu só vivi isso em outras competições. Eu não vivi na Copa da França porque nós chegamos à final, né? Eu posso dizer que na Copa da França
foi o inverso de tudo isso, né? Porque a gente, na verdade, a gente passou o que os jovens chamam hoje de perrengue. Passamos um perrengue, né? Foi contra a Holanda, que no tempo normal terminou empatado, e nós fomos para os pênaltis e ganhamos nos pênaltis. Mas a gente perdeu para a Noruega na primeira fase, creio que foi na primeira fase. Esse jogo da Holanda acho que foi na semifinal. Mas nós perdemos mas não fomos eliminados. Mas, de qualquer maneira, aquilo ali já era um choque, né, que a gente sentia, né, um alerta para que a gente pudesse melhorar. Eu vivia assim mais eliminação da seleção brasileira em Copa América, né? Aí eu posso dizer o que é você estar na Colômbia, como eu estava na Colômbia, ao lado do colega César Pita, a gente ser eliminados por Honduras, perder por 2-0 para uma seleção nada tradicional no futebol, como perdemos em 2011, aliás, essa Copa América da Argentina de 2011, que eu vou falar agora, eu posso falar dela como se fosse uma Copa do Mundo. A Argentina já tinha feito Copa do Mundo. Então eles fizeram uma Copa América em 2011, como do mesmo padrão, no mesmo nível, mas bem mais estruturada, com a internet e a tecnologia bem mais avançada, né? Porque eles já tinham feito a Copa do Mundo. Então eles estavam no mesmo nível de uma Copa América de uma Copa do Mundo. Foi um negócio assim impressionante. E nós perdemos nos pênaltis para a seleção do Paraguai. É uma decepção, né? Porque você tem todo um projeto. Eu me coloco na situação de outros companheiros jornalistas de outros países em sua minoria, porque o Brasil vai com a maior delegação do mundo em termos de imprensa. Mas eu me coloco até na situação, você tem que voltar para casa, né? O projeto, ele não tem aquela continuidade até o final. Muito embora quando a gente vende a publicidade de uma competição, a gente vende e a gente vai até o final na cobertura. Mas às vezes não é necessário você estar mais no local, né? Mas é uma decepção muito grande, porque houve um planejamento, houve treinamentos, houve preparação, né? Houve convocação, houve jogos eliminatórios. Então você vai reunindo todas essas camadas de motivação, confiante que vai chegar realmente a uma decisão. Mas futebol, não é, como dizia o jornalista Armando Nogueira, é o único esporte onde o favorito perde. Consegui, posso dizer assim, consegui, porque para mim, eu até falei há pouco, né? O que a Copa do Mundo, ela não foi somente o dentro de campo, foi também o extracampo, o fato jornalístico da Copa que nós fizemos. Nessa cobertura, eu cheguei a perder um celular em Paris, né? Eu costumo dizer que a título de brincadeira, né? Que eu andava 40 dias em Paris como eu andava em Capela. Com a mesma facilidade, mas nada, apenas a título de brincadeira. Por quê? Eu sempre fui muito rueiro, então nos momentos de folga, né, para nós economicamente, não é fácil você estar se deslocando para o exterior, né, para passeios ou coisas assim. Então você tem que aproveitar ao máximo aquele momento que você está vivendo. E ao mesmo tempo que eu fazia aquele tipo de cobertura, eu aproveitava para conhecer os lugares. Eu fui, por exemplo, no Parque de Diversões com o Nailson Maranhão, com o nosso colega, profissional de alto nível, deve ser um dos seus entrevistados, né? A gente aproveitava, eu fazia, por exemplo, o dia a dia da cidade de Paris, e me deslocava mais cedo do que os outros colegas para Oswald-Ferrier. E nós tínhamos o carro, eu podia ir no mesmo carro. Mas sendo que se eu fosse de carro um pouco mais tarde, eu chegaria atrasado no centro de imprensa, onde nós tínhamos poucos computadores para que a gente pudesse trabalhar. Então eu saía mais cedo, porque eu comprava o jornal, os jornais, né? Jornais do mundo estavam nas bancas de revista de Paris. E eu passei a ver o valor que se dava à moeda com o centavo que era devolvido. Se o jornal fosse 90 centavos, a gente recebia o troco. Não era como os costumes brasileiros, né? Me deslocava até uma estação do trem, as famosas gares, né? E apanhava o trem até Oswald, chegava mais cedo, garantia o meu lugar, garantia a notícia, a informação.
E era assim o nosso dia a dia da seleção. Ia ver os treinos, entrevistava as pessoas que chegavam para ver o treino, a origem, como foi a viagem, por que ela escolheu Paris naquele momento. Lógico que era por conta da Copa do Mundo. Eu vi coisas assim, de mudanças, Fernanda, fantásticas, que às vezes eu via falar e digo, será que é assim mesmo? Por exemplo, eu vi as mulheres com a coloração dos cabelos diferentes. Os cabelos azuis, cabelos vermelhos. Eu passei a observar a roupa masculina, a roupa feminina, por exemplo, um calçado feminino. Paris dita moda. Eu disse, meu Deus, será que isso vai chegar ao Brasil? Como se fala rapidamente. Não deu 6 meses do meu retorno. Tudo aquilo que eu vi lançado, justamente como moda em Paris, eu estava vendo em Maceió. Os mesmos hábitos já sendo adotados pelos brasileiros. Então a cobertura da Copa do Mundo, ela não era somente o futebol, era o comportamento, era a moda, né? Era a cultura, a forma como se vivia, né? Ir a um centro de cultura, né? Aos parques. A gente vê, por exemplo, a alegria do povo europeu no mês de julho, quando chegava o verão. Ao término da Copa, no mês de junho, ao término, no período da Copa do Mundo, já chegando ao seu final. Parece que todo mundo saía de casa, né, para poder aproveitar aquele momento, coisa que nós brasileiros, nós nordestinos, temos o luxo de viver isso praticamente no dia a dia. Esse sol maravilhoso. Não, você tem as épocas do ano regradas nesses países europeus. Então, foi fantástico assim em termos de cobertura, porque a gente fazia trânsito, fazia ambiente, a área fora do jogo, né, a torcida que chegava ao estádio, né, a moda, né, a gente passava boletim ao vivo direto das ruas, e numa dessas andanças assim eu perdi o celular, né, mas aí a empresa bem estruturada, ela cedeu o celular, porque tudo aquilo eram despesas que a gente tinha, né? A ida de Ozoado de trem, tem uma história engraçada, eu estava com um colega, né, que a gente estava esperando o trem, e o trem que se não era o trem superpotente, o famoso TVG, que ele nos levava até a cidade de Ozoá. Mas já era um trem elétrico, um trem muito rápido. E a gente esperando o trem, passavam alguns trens de carga. O colega meu olhou para mim e falou assim, você está vendo, Arno? Colega meu de São Paulo, aqui não faz nem teco, 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 não faz nem esse barulhinho. A tecnologia é bem avançada. E a gente estava realmente em outro mundo, muito mais avançado, mas nas transformações, tanto técnicas, né, como também na comunicação. A gente já via o mundo do celular nascendo, a internet nascendo. Isso foi fabuloso para todos nós que fizemos a Copa do Mundo. Muito empenho. E principalmente num momento como esse, que as facilidades nessa Copa do Mundo serão muitas. Deslocamento. Vocês vão estar num país pequeno. Você pode se deslocar de um estádio de futebol no mesmo dia, com a maior facilidade. Vocês vão encontrar metrô, né, deixando na porta do estádio. Quer dizer, as facilidades também no transporte serão ótimas, né? Mas usar também a criatividade, né? Pelo fato de você ter toda essa logística lhe beneficiando, a tecnologia que hoje lhe beneficia, que você não use da criatividade e explore muito mais daquilo que você vê, né? Não se acomode, procure fazer também o diferente, ouvir pessoas, né? Pessoas que moram, levar informações que possam ajudar as pessoas do seu país, aquele ouvinte do seu país, a ter realmente um conhecimento, né, daquele lugar que você se encontra. Coisas pitorescas que você encontre, algo que está sendo vendido na rua, algo que seja realmente... Eu creio muito no jornalismo, que você anda na rua 100 metros e você encontra 2 ou 3 matérias. Ser muito observador naquilo que você encontrar realmente. Eu acho que você deve ter muito empenho, muito profissionalismo naquilo que você for fazer nessa Copa do Mundo. Você vai ter um mundo realmente muito vasto, porque hoje a tecnologia, a velocidade, como ela vai chegar ao seu país, à sua rádio, ao seu jornal, ela vai ser realmente muito grande, muito diferente de outras Copas, de outros eventos. Porque é assim que se faz jornalismo.
César.